o dólar está caindo. Aí será que ele chega em R$ 5? Não sei. E abaixo disso? Será que isso é uma tendência que veio para ficar ou apenas um comportamento passageiro? Quais fatores influenciam a baixa do dólar e a alta? E por que em momentos de crise, geralmente os países aumentam as suas reservas de dólar? A resposta para essas perguntas e muitos outros questionamentos você vai ver nesse vídeo. Bem-vindo, pensador, bem-vinda, pensadora. O dólar mantém uma crescente desde 2017, quando ele valia R$ 3,20 e agora, no final de 2021, chegou a mais de R$ 5,57. Isso trouxe, óbvio, um valor acumulado, uma alta de mais de 71%. Só que agora, nesses 2 primeiros meses de 2022, ele apresenta sinais de queda. A pergunta que eu sempre ouço, que cada vez mais estou ouvindo, é: por que o dólar está caindo? Os juros é o principal motivo com que o dólar tem caído. Mas como assim? Os juros aqui no Brasil, né? A gente está falando aqui que existe uma taxa básica de juros, que é a Selic. Inclusive, tem um vídeo sobre esse tema. Essa taxa, no ano passado, ela começou em 2% e até o final de 2021 ela chegou em 9,25%. Só que agora a gente está em 2022 e essa taxa subiu para 10,75%. Ixi, Maria. Vixe, nossa. O que acontece? Quando a taxa básica de juros, que é utilizada, praticada na economia, está alta, o que acontece é que a renda fixa, as aplicações em renda fixa começam a ter uma rentabilidade muito interessante. É claro! Então imagine só, quase 11%, ou seja, quase 1% ao mês. Isso atrai investidores, não só brasileiros, mas também estrangeiros. E óbvio, isso atrai dólar para o nosso país. Dados do Bacen até 4 de fevereiro desse ano mostram que as entradas de dólar, já descontadas as saídas, atingiram mais de 9,5 bilhões de dólares. Porra! Tudo isso? Comparado ao ano passado todinho, onde a entrada foi menor, então assim, saiu mais dólar do país do que entrou, tendo um déficit de menos 3,7 bilhões de dólares. Mas, Matheus, os juros fizeram com que os investidores ignorassem os riscos? Eles esqueceram esses riscos? Não, eles sabem do risco que é investir no Brasil, né? Não só por questão política, mas econômica também, né? A principal desconfiança é se o governo vai conseguir controlar a dívida pública. Porém, a taxa de juros, né, na renda fixa está tendo tanta rentabilidade, né? Se a gente comparar com os Estados Unidos e a Europa, onde eles estão tendo uma rentabilidade de 1% ou 2% ao ano, o Brasil supera em muito, que é quase 11% de rentabilidade ao ano, né, para qualquer um. Então, os investidores, eles sabem dos riscos, mas as aplicações de renda fixa estão rendendo muito bem a ponto deles se arriscarem, entendeu? Eles sabem dos riscos, mas mesmo assim está compensando investir aqui no Brasil. Olha, como eu falei aqui, né, o principal motivo para a queda do dólar é a alta dos juros. Mas tem outros fatores também, além dos juros, que influenciam bastante. Segundo especialistas, né, o dólar ele tem espaço para voltar e chegar em R$ 5,00, como ele fez há 8 meses atrás. E essa tendência de alta dos juros ajuda cada vez mais a acontecer isso, ou seja, o dólar desvalorizar, junto com outros 3 fatores. O primeiro fator é a expectativa de aumento dos juros nos Estados Unidos. Não é segredo que desde o ano passado os juros vêm aumentando, mas só agora que tivemos uma tendência, ganhou força a tendência de queda do dólar. Isso se deve a alguns ajustes que foram feitos nos ativos a nível global e a falta de comunicação do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos.
onde ele está dando indícios de que ele vai voltar a aumentar os juros de uma maneira mais agressiva. Só que nos Estados Unidos tem aquele clima de incerteza, porque não sabe como vai ser essa alta dos juros. Logo, o que os investidores globais, né, e dos Estados Unidos estão fazendo? Estão investindo em economias, em países onde os ativos estão descontados, que é no caso, por exemplo, do Brasil, na Bolsa de Valores, onde vários ativos, né, várias ações estão com valor muito abaixo do que realmente elas valem. Então, quando isso acontece, os investidores injetam, né, compram essas ações para que no momento mais onde a economia, né, onde os juros voltam a subir, eles também vão ter um lucro grande. Commodities é o segundo fator. O Brasil é grande exportador de matéria-prima, minério, grãos, e eles valorizaram muito. E aí isso faz com que, né, a entrada de capital estrangeiro no Brasil aumente, porque o dólar cai, tá? E o terceiro fator são os descontos. Só na pandemia o real desvalorizou quase 40%. Muita coisa, né? E sendo assim, vários ativos, como expliquei, estão com desconto. E aí, o que acontece, meu amigo? Os investidores caem em cima. Ou seja, esses três fatores fazem o quê? Com que a alocação de recursos no Brasil aumente cada vez mais. Então, além da taxa de juros alta favorecer a queda do dólar, tem essa questão da expectativa de aumento dos juros nos Estados Unidos, ainda incerta como vai ser. Além disso, tem os descontos de ativos no Brasil e a valorização das commodities, que o Brasil é um dos principais exportadores de matéria-prima. O Paulo vai colocar, inclusive, uma variação aí entre o dólar ante o real, desde 2016 até agora em 2022, onde teve uma queda de 7,1%. Falei que o dólar ele pode chegar a valer R$5, pode cair, né, chegar nesse valor. Porém, o que é pouco provável é que ele caia abaixo de R$5 de uma maneira sustentável. Por quê? Olha, segundo os economistas, o dólar devia estar valendo agora entre 4,20 e 4,90. Só que isso se fosse levado em consideração fatores econômicos do país, como contas externas, produtividade do trabalho, contas públicas e a diferença das taxas de juros em relação ao restante do mundo. Porém, a gente também tem que levar em consideração que os investidores eles podem chegar ao momento de colocar na balança os riscos de investir no Brasil. Sendo assim, fica insustentável a gente afirmar que o dólar vai cair assim, abaixo de R$5 e se manter. E sem falar que a pandemia que a gente ainda vive traz cada mais incerteza, né? Traz incerteza para essa situação do Brasil. Principalmente quando a gente fala sobre a fragilidade das contas públicas e da crescente demanda por gastos com programas sociais e de infraestrutura que o governo, né, que o próximo governo vai ter que enfrentar. Beleza, mas e quais fatores podem fazer com que o dólar suba? Olha, o primeiro fator é realmente o aumento dos juros nos Estados Unidos. Se o governo, né, se o Banco Central dos Estados Unidos realmente decidir aumentar os juros de uma maneira forte, consistente, o dólar não é segredo, ele vai aumentar, inclusive aqui no Brasil, tá? O segundo fator envolve muito ao que a gente está vendo agora, que é um conflito, né, que é entre a Ucrânia e a Rússia. Isso causa grandes incertezas não só para a economia deles, mas para o nível global. Isso faz com que os investidores, né, as empresas, elas passem a priorizar investimentos em dólar e em ouro. Isso prejudica, né, as aplicações em países emergentes, que são mais instáveis. E no caso, o Brasil é um desses países. E o terceiro fator que pode fazer com que o dólar tenha uma valorização são as eleições. As dúvidas de como será a política econômica do Brasil a partir de 2023 vai continuar mexendo com os mercados a cada pré-candidatura ou
especulações sobre propostas de governo. A questão é saber até que ponto esses outros fatores podem influenciar o mundo, fazendo com que eles desistam de ganhar os juros do Brasil. Tá? Mesmo especialistas não sabem dizer isso. No futuro, nós não podemos prever. O que nós podemos fazer é nos proteger. Mas, enfim, como proteger o poder de compra do nosso dinheiro? Não sei. Olha, o que o mundo, a maioria das empresas fazem é aumentar as suas reservas de dólar. Como vimos, é impossível prever o futuro, mas nós podemos nos preparar e nos proteger. A primeira dica que eu te dou é diversifique o seu patrimônio. Não deixe os ovos numa mesma cesta, né? Uma das regras principais de investimento. Então, você pode investir em ações, né, onde atualmente está com ativos descontados, ou seja, abaixo do real valor. Depende da sua condição, você pode dolarizar seu capital, né? Investir em reservas de dólar. E também você pode investir em ouro. Mas, Matheus, eu não tenho nada para investir. Olha, primeira coisa, antes de eu te responder isso, segundo Flávio Augusto, estabilidade não existe. Esteja sempre atento às oportunidades, esteja sempre atento às mudanças. Você me disse que não tem nada para investir. Pensa comigo, tem sim. Seu tempo. Invista seu tempo. O primeiro passo foi dado, né? Você assistiu esse vídeo. Reveja esse vídeo mais uma vez. E olha, nesse canal tem muito conteúdo totalmente gratuito para você. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Eu tenho certeza que você vai encontrar várias oportunidades. Aproveite! Gostou desse vídeo? Eu sei que você gostou. Então curta, se inscreva e ativa o sininho, porque aí o canal vai ver que é relevante para você. Além do mais, toda vez que lançarmos um vídeo, você vai ser a primeira pessoa a ver. Temos uma indicação para você. Confere aí.